Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Começou hoje o júri popular do policial militar acusado de matar um vendedor de calçados em Bicas em maio de 2012, há 13 anos. O jornalismo da TV Alterosa acompanha todo o processo criminal desde o início. Em Juiz de Fora, a família da vítima falou sobre a expectativa para o julgamento. 13 anos separam a morte de Célio Nunes do júri popular do policial militar acusado pelo crime. Nesses 13 anos, você não consegue virar a página, você não consegue tocar a vida. É a primeira coisa que você pensa na hora que acorda e a última que você lembra na hora antes de dormir. E assim, nós tivemos muitos problemas, né? Depressão, problemas de saúde, todo mundo emagreceu. Por exemplo, meu pai, ele teve uma depressão profunda logo que isso aconteceu. Foi definhando, vários outros problemas vieram desencadeados depois da morte do Célio e ele faleceu, em virtude de depressão e tudo por conta dessa tragédia. A minha mãe era uma senhora super ativa, tinha 78 anos na época, ela definhou completamente. Em maio de 2012, Célio Nunes saiu de Franca, São Paulo, onde morava, para vender calçados em Bicas, como fazia há mais de 20 anos. Ele saiu do hotel à noite para jantar e nunca mais voltou. Bom pai, era um grude com a Yasmin. Na época tinha 8 anos. Hoje, olha que pecado. Gente, olha que pecado. Na época, com 8 anos, tem várias lembranças do pai. Cresceu sem pai, cresceu sem a presença paterna. Gente, assim, ó, o que foi feito em Bicas naquele dia, eles não têm a dimensão do estrago que foi feito a essa família. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a caminhonete da Polícia Militar chega ao hospital com o corpo de Célio na caçamba. Giroflex e sirene estavam desligados. O réu é o PM que aparece à direita da imagem. Eles retiram o corpo da caçamba e aguardam uma maca. Segundo consta no processo, nessa hora o policial teria retirado os documentos da vítima para dificultar no reconhecimento do corpo. Ainda conforme consta no processo, essa enfermeira de plantão, que recebe o corpo do vendedor, disse que o PM afirmou primeiro no hospital que foi suicídio, depois que Célio estava armado e reagiu à abordagem, e por isso matou o paulista. O assistente de acusação aponta outras contradições apresentadas pelo sargento. O armamento que foi visto por uma das testemunhas, que é o segurança do hotel, que segundo ele era um 38 preto, um 32 preto, a enfermeira disse que a arma que ele mostrou era um revólver pequeno de cabo marrom. Lá na companhia da polícia mostrou outra arma diferente da arma até então apresentada. Então, assim, são várias contradições. Desde então, familiares e amigos se mobilizaram pelo pedido de justiça. Eles também questionaram a demora pela resolução no crime. O sargento é réu por homicídio doloso e já está na reserva da Polícia Militar. Ele ficou preso por alguns dias no batalhão e desde então responde em liberdade. Toda essa história voltou à tona nesta segunda-feira em Bicas, no Tribunal de Júri. Nós sabemos que de fato o réu prestou relevantes serviços durante o seu trabalho na Polícia Militar, na comarca de Bicas e região. Por mais exemplar que tivesse sido, ali ele cometeu um homicídio, ali ele cometeu um assassinato e nós vamos provar que houve a vontade consciente de cometer aquele assassinato e depois ele forjou, maculou, né, fraudou processualmente todo o cenário junto, né, com seus pares, levando a justiça tardia, 13 anos após, o que é injustiça. É muita ansiedade, tá? Tá todo mundo muito ansioso, já assim que saiu a data, ninguém dorme mais, todo mundo revive, todo mundo emagrece, todo mundo, enfim, a depressão, ela volta, mas a gente tá pegando um na mão do outro e falando, gente, Deus é Pai, isso vai, e vai dar tudo certo, isso não vai ficar impune. A gente tá aqui por isso, é o momento que a gente aguarda faz 13 anos para poder virar essa página. E a gente tem, assim, ó, a gente tem convicção
que a justiça vai ser feita. Uma das últimas palavras do meu pai antes de morrer: não deixe de fazer justiça para o seu irmão. Nossa equipe acompanhou parte do júri de hoje, mas não conseguiu gravar com a defesa do sargento, melhor dizendo. O idoso de 68 anos morreu em um acidente sábado pela manhã na BR-116, na altura de Fervedouro. De acordo com a PRF, ele estava na garupa de uma moto que bateu na lateral de uma carreta que estava no mesmo sentido. A dinâmica do acidente está sendo investigada. A motociclista de 18 anos teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Casa de Caridade de Carangola. Já o motorista da carreta não se feriu. Ainda segundo a PRF, os dois condutores fizeram teste do bafômetro e o resultado deu negativo para álcool. E 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas após um carro invadir a contramão e acertar a traseira de um ônibus na BR-040 em Carandaí, no último sábado pela manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista e um passageiro ficaram presos às ferragens e morreram no local. As outras 2 vítimas estavam no banco traseiro do veículo e foram encaminhados ao Hospital Regional de Barbacena. O estado de saúde atualizado não foi divulgado. Ninguém ficou ferido no ônibus. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o transporte coletivo estava parado no acostamento. Um motociclista foi ferido após bater em um poste na madrugada do último sábado em Mar de Espanha. O motociclista não consegue se manter numa reta e vai para a esquerda do vídeo, até que ele bate em um poste e cai no chão. Ele é arrastado por metros após a batida. Repare que ele não se mexe. Populares vão ajudar a prestar socorro. De acordo com o SAMU, ele tem 19 anos e foi socorrido por uma ambulância sanitária de Mar de Espanha ao Hospital Santa Casa. Logo depois, foi transferido ao Hospital Pronto Socorro, em Juiz de Fora, em razão da gravidade. Ainda segundo o SAMU, o paciente apresentava traumatismo craniano e estava inconsciente durante os primeiros atendimentos. Um trio tentou matar um jovem ontem à noite no bairro Santa Terezinha, em Muriaé. De acordo com a Polícia Militar, os 3 criminosos chegaram na rua Ponte Nova e inicialmente efetuaram alguns disparos contra a vítima, que conseguiu fugir pelos fundos da casa. Depois, tentaram matar o pai do jovem. O motivo é a disputa pelo tráfico de drogas. 3 indivíduos aí já conhecidos no meio policial, inclusive identificados aí nessas ligações 190, de que eles teriam aí efetuado disparos contra um outro cidadão também conhecido no meio policial, no qual aí eles têm um atrito, né, uma guerra ali pelo tráfico de drogas contra esse cidadão, né, do qual aí eles têm essa guerra, e em seguida direcionaram os disparos para o pai dessa vítima. Nenhuma pessoa foi atingida aí pelos disparos, as vítimas evadiram e ficaram só marcas aí pelos locais. Um dos suspeitos foi preso em flagrante. Os outros 2 não foram localizados. No dia em que a operação que revelou fraudes no INSS completou 1 mês, o número de pedidos de reembolso por aposentados e pensionistas passou de 2 milhões. O SBT Brasil entrevistou o presidente do Instituto com exclusividade para saber mais sobre os planos para ressarcir as vítimas. 30 dias após a revelação do esquema de fraude no INSS, Maria de Fátima ainda não sabe se teve desconto ou não da aposentadoria. Não sei mexer em nada no celular, nada. Só se eu ligo e desligo e atendo. Até agora, mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas informaram que foram descontados sem autorização. Na sexta que vem, as vítimas também poderão ser atendidas de forma presencial em mais de 4.000 agências dos Correios. Em entrevista exclusiva ao SBT, o presidente do INSS destacou que os atendentes não poderão fazer alterações cadastrais. É feito numa plataforma separada. Ele não tem acesso, por exemplo, a número de conta, a dados cadastrais, ele não consegue alterar questões cadastrais. Ele simplesmente vai conseguir adentrar a plataforma, verificar se houve desconto ou não e auxiliar o nosso aposentado ou pensionista para poder sinalizar se aquele desconto foi devido ou não.
A partir de segunda-feira, o governo vai começar a devolver parte do dinheiro aos aposentados e pensionistas. Ao todo, serão reembolsados 292 milhões de reais aos beneficiários que tiveram descontos não autorizados na folha de pagamento de abril. Esses valores ficaram retidos por determinação do INSS, que bloqueou as deduções quando as fraudes foram reveladas. Esse desconto foi retirado do nosso beneficiário, mas não foram repassados às entidades. Foi bloqueado e agora nessa folha será pago sem o nosso beneficiário precisar fazer qualquer ação. Para reforçar a segurança no pagamento de benefícios, o INSS passou a exigir nesta sexta dados biométricos dos segurados na contratação de novos empréstimos consignados. A concessão de novas autorizações estava bloqueada desde o último dia 8. Voltamos na sequência com mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já. A Zona da Mata e o Campo das Vertentes têm registrado manhãs frias, tardes quentes e noites frescas. Esse vai e vem de temperatura pode diminuir a imunidade e facilitar o surgimento de doenças respiratórias. E se prepare, a previsão é que as amplitudes térmicas continuem no início da semana e no fim chegue uma nova frente fria. João é de Manaus, um lugar quente, mas já mora em Juiz de Fora há 10 anos. O corpo dele sente bastante as mudanças climáticas no mesmo dia. É complicado, porque eu sou do norte, eu sou de Manaus, então já estou aqui há 10 anos, estou tentando me ambientar à temperatura. Mas a gente já está bem adaptado e vai se aquecendo para evitar pegar uma virose, uma gripe, alguma coisa assim mais forte. Toda a região tem enfrentado uma grande variação de temperatura ao longo do dia, o que os especialistas chamam de amplitude térmica. Na última semana, por exemplo, segundo o IMET, Campo das Vertentes e Zona da Mata tiveram mínimas de 7 graus e a máxima de 27, uma diferença de 20 graus no mesmo dia. Nos últimos dias, a massa de ar seco continental tem atuado em todas as regiões de Minas Gerais, especialmente na Zona da Mata. Olha, a massa de ar seco causa ausência de nebulosidade durante o dia e também durante a noite. E com isso criamos aí uma grande amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima. É preciso redobrar a atenção com a saúde. Essa alteração de temperatura ela pode provocar diversas reações do organismo. Uma delas é alterar a imunidade. Nessa queda muito abrupta da temperatura, às vezes leva a esse tipo de quadro. Fora que existem alterações no nosso próprio organismo, cuja queda na temperatura também influencia. Então, assim, essa variação climática, ela atrapalha bastante as pessoas. Se Juiz de Fora já é conhecida por fazer as 4 estações no mesmo dia, frio, calor, tempo seco e tempo úmido, nesse período isso tem se agravado ainda mais. Por volta das 7 horas da manhã, é assim que você sai de casa, com gorro, com casacão, para poder se proteger. Por volta de meio-dia e 1 hora da tarde, começa o calor e aí você vai tirando o gorro, tira também um casaco. E nesta semana, isso deve se agravar ainda mais, porque a partir de quinta-feira, dia 29, tem previsão de uma nova frente fria chegando para Juiz de Fora e também a região da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Vamos ter aí sol entre nuvens em praticamente todo o estado, Campo das Vertentes, Zona da Mata, sul de Minas, e com a chegada de uma nova frente fria vinda do sul do Brasil a partir do dia 29, olha, o tempo vai mudar novamente. Podemos ter aí o próximo final de semana também com muita nebulosidade. Para se proteger, é importante estar com as vacinas contra influenza e Covid-19 em dia. Essa amplitude térmica alterada, né, a gente tem 2 episódios que a gente precisa de destacar nesse contexto. Primeiro, quando a gente está com muito calor, é normal da pressão abaixar e às vezes as pessoas sentem alterações de mal-estar, de tontura, por conta dessa temperatura mais alta. Quando a temperatura esfria, acontece uma outra coisa, que é uma vasoconstrição e a pressão aumenta. Então, quem já é hipertenso nessa época do frio, né, descompensa ainda mais. E aí vale a pena a gente destacar, porque além desse problema da hipertensão, isso predispõe também a alterações isquêmicas que podem levar, por exemplo, ao infarto agudo do miocárdio. Uma coisa muito importante da gente fazer é manter o organismo sempre hidratado, né? Porque essa hidratação ela influencia no resultado de
líquido vai fazer secreção, então isso faz com que haja uma eliminação mais fácil das secreções, por exemplo. Uma outra coisa que é muito importante e é comum a população fazer nesse período de inverno é de fechar os cômodos, fechar a janela de ônibus, né? Quando eu estou num local fechado, né, a concentração de vírus naquele local, ele aumenta, seja dentro do ônibus, seja dentro da casa da gente. Então é importante também manter a ventilação adequada, troca de roupa constante, de roupa de cama constante, né, para evitar ali a presença de ácaro, de fungo também. Você quer um exemplo melhor disso que eu acabei de falar? Quando eu cheguei aqui, o tempo estava firme. Agora olha lá como é que já está. O tempo já está mudando. Inclusive naquela região ali parece que já está até chovendo. Deixa eu me apressar porque está vindo chuva para cá também. O Ministério Público de Minas Gerais recomendou ao Hospital de Juiz de Fora a plena assistência de saúde pública às vítimas de violência sexual que procuram o Hospital João Penido, aqui em Juiz de Fora. Segundo o Ministério Público, foi solicitado que sejam mantidos no serviço de aborto legal somente médicos sem objeção de consciência ao procedimento. A recomendação foi expedida por meio da 20ª Promotoria de Justiça de Juiz de Fora, depois do próprio hospital relatar ao Ministério Público que alguns médicos do quadro estavam se recusando a fazer o aborto legal por objeção de consciência, conforme orientação do Conselho Federal de Medicina. Segundo o hospital, essa conduta estava resultando na falta de assistência às mulheres que sofreram violência sexual e procuravam serviços do Hospital João Penido, que é referência regional do SUS no aborto legal. De acordo com o Ministério Público, as pacientes não atendidas não contam com outra unidade de saúde na região para a realização do procedimento, o que pode colocar a vida delas em risco. O Ministério Público explica no documento que a necessidade de atender a mulher depende da assistência do Estado para o aborto seguro. Tem como base a Constituição Federal e deve se sobrepor a qualquer outra normatização. Ontem foi o Dia Nacional da Adoção. No Brasil, qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar desde que seja pelo menos 16 anos mais velha que a criança ou adolescente que pretende adotar. Não há restrições quanto ao estado civil, ou seja, pessoas solteiras, casadas ou em união estável podem se habilitar para adoção. Karen perdeu um bebê há 1 ano. A partir disso, começou a pensar no processo de adoção. É porque faz 1 ano que eu perdi um bebê. Eu estava grávida e perdi com 6 semanas e 5 dias. E aí eu comecei a pensar no processo de adoção. Porque, inclusive, eu desde sempre tinha pensado em adoção. Depois eu pensei, vou engravidar e tal. Fiz um tratamento de reprodução assistida para engravidar. Só que engravidei de primeira e perdi o bebê. O Instituto Todas as Vidas Importam promoveu uma ação em Santa Luzia no fim de semana para conscientizar a sociedade sobre a importância e direito de crianças e adolescentes à convivência familiar. Hoje nós estamos fazendo aqui um ato, uma caminhada, pelo Dia Nacional da Adoção Infantil, adoção de crianças, que comemora amanhã, dia 25, só que nós resolvemos fazer hoje a feira, o movimento aqui no bairro Santa Luzia. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, existem mais de 4.000 crianças prontas para adoção no Brasil, enquanto são mais de 35.000 pessoas habilitadas. Em 2024, foram mais de 3.000 adoções no Brasil. A maioria das crianças são pretas ou pardas, com mais de 8 anos. Ainda segundo o CNJ, grande parte dos pretendentes excluem crianças com deficiência. A gente ter essa consciência porque hoje nós temos em abrigos crianças que não são números, são pessoas. Então nós temos que conscientizar a população, assim como o poder público, de dar importância e oportunidade para esses seres que são vidas. Karen ainda quer adotar uma criança, mas encontra desafio na burocracia e longos prazos no processo. Mas é tanta burocracia que às vezes a pessoa entra na fila com a possibilidade ali de adotar uma criança que tem 1 aninho, por exemplo. E aí passa tanto tempo, 1, 2, 3 anos, essa criança já vai estar com 3, 4, 5 anos. O juiz forano Guilherme Smith, de 21 anos, foi campeão nesse fim de semana da Copa da Estônia de futebol no norte da Europa. Ele é atacante e atua no Nome Kalju, que venceu o
Levadia na decisão por pênaltis, após empate de 3-3 no tempo normal. Nas imagens, um dos gols marcados por Guilherme na competição. O jovem de Juiz de Fora já atuou nas categorias de base de Vasco, Fluminense e Botafogo. E recentemente esteve no futebol da Ucrânia, onde passou dificuldades para deixar o país em guerra com a Rússia. Guilherme é filho do ex-jogador Claudinho, que jogou no Esporte Clube Juiz de Fora. Parabéns ao Guilherme pelo feito. E a você, chegamos ao final do Jornal da Alterosa Edição Regional, só o início da semana. Amanhã tem mais às 10:50 da noite. Eu espero você. Excelente semana. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.